Muito que bem, queridos e queridas, aqui é o professor Giba, estamos aqui reunidos para mais uma aula de História do Brasil, nesse dia importante, que é o dia 21 de abril. Para quem não sabe, dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado. E a gente vai falar sobre isso, né? Na verdade, o título dessa aula é Tiradentes, a construção do herói nacional. Bora comigo? Vamos entender isso aí? Bora lá! Muito que bem, meus queridos, estamos aqui de volta e vamos falar hoje, então, sobre Tiradentes, correto? Para a gente entender a história de Tiradentes, a gente tem que falar do Brasil do final do século XVIII. O Brasil, no final do século XVIII, já era uma colônia formada, consolidada, interiorizada, com as suas fronteiras definidas, e o Brasil já vinha passando por reformas, né, principalmente na metade do século XVIII, chamadas de reformas pombalinas. Vale lembrar também que no século XVIII foi o período da extração aurífera em várias regiões do Brasil, principalmente as regiões centro-sul, como Goiás, Mato Grosso, e principalmente na região de Minas Gerais. Na região de Minas Gerais, nós vamos ter aquele ouro de aluvião, ouro de superfície, que foi encontrado ali pelos bandeirantes paulistas no final do século XVII e até metade do século XVIII. Foi uma grande fonte de riquezas para os portugueses e também para os brasileiros, né? A gente pode compreender que a mineração trouxe grandes transformações para o Brasil. Uma delas foi a urbanização, lembrando que o Brasil vai ser mais urbanizado agora, não que a urbanização predominou, mas várias cidades vão surgir no interior do Brasil. Outro fator importante da mineração foi a integração da economia colonial. Mas é importante entendermos uma coisa: o ouro é um metal de extração. Você não planta ouro, você não cultiva ouro, você extrai o ouro. Então, as regiões onde esse ouro foi encontrado, em Minas Gerais, no final do século XVII e até a primeira metade do século XVIII, ele estava se esgotando. Vale lembrar que no período aurífero do Brasil, Portugal aumentou o seu controle sobre a colônia, estabelecendo as intendências de Minas, cobrando taxas, tributos como o quinto, a finta, entre outros tributos, a captação, que eram aí tributos pagos pelos mineradores para as autoridades portuguesas, principalmente aí para uma instituição chamada de Intendência de Minas. Também qualquer circulação de ouro em pó era proibida e por isso existiam as casas de fundição, onde o ouro era derretido e transformado em barras. Portugal estabeleceu uma meta de extração aurífera que girava ali em torno da casa de 100 arrobas de ouro anuais, ou 1.500 quilos de ouro. Vale lembrar que na primeira metade do século XVIII, enquanto a extração estava em alta, o ouro de aluvião, que é aquele ouro de superfície, era facilmente encontrado nas lavras, nas datas, nas faiscações onde era realizada a extração. No entanto, depois da segunda metade do século XVIII, nós começamos a perceber um declínio da extração aurífera. E, consequentemente, o Brasil já não tinha mais condições, os colonos que aqui viviam já não tinham mais condições de arcar com os tributos cobrados pela coroa portuguesa. Nesse contexto também, vale lembrar que, diante das transformações da colônia, de uma maior urbanização, de uma grande intensidade urbana e também comercial, várias ideias começaram a se propagar, a se difundir no território brasileiro. Uma dessas ideias vinha da Europa, as ideias afrancesadas, que eram as ideias do iluminismo, das ideias esclarecidas. O iluminismo, para quem não sabe, é uma filosofia que considera que o sentido da vida é a busca da felicidade. E, consequentemente, você tem que se livrar das amarras de tudo aquilo que te impede de alcançar a felicidade. Então, para os iluministas, eles defendem a ideia de que você precisa ser livre para buscar a sua felicidade. Essa corrente de pensamento influenciou vários autores, influenciou filósofos, pensadores, políticos, economistas, como Adam Smith, David Ricardo, e também filósofos políticos, como John Locke, Rousseau e Montesquieu. Assim sendo, essas ideias chegaram aqui, principalmente foram difundidas dentro de lojas maçônicas,
e também das confrarias ou irmandades que existiam na região, principalmente nas regiões urbanizadas aí da região centro-sul do Brasil, como Rio de Janeiro, Vila Rica, atual Ouro Preto. E essas ideias falavam de liberdade. Inclusive, a gente nota que essas ideias eram proibidas de serem vinculadas aqui. Consequentemente, isso aumentou o desejo dos colonos em reivindicar a independência da região de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Vale lembrar que nesse momento nós não temos uma ideia de nacionalidade, de união nacional, de integração nacional. Valia mais o contexto de cada região, a especificidade de cada povo que vivia nas várias regiões da colônia. Assim sendo, nós vamos ver que na região de Minas Gerais, a região mais rica da colônia, também no Rio de Janeiro, as ideias começam a ser difundidas em prol da emancipação política do Brasil. Foi assim que, no final ali dos anos de 1780, formou-se em Minas Gerais o movimento dos Inconfidentes, formados por funcionários públicos, militares, mineradores, pessoas da elite regional, que passaram a reivindicar a independência junto com as chamadas ideias iluministas, ideias liberais. Então, uma das propostas, caso a independência fosse conseguida, era que a região tornaria-se uma república presidencialista. Os políticos locais criariam uma nova constituição, na verdade uma constituição, porque a lei estabelecida aqui era a lei de Portugal, e essa nova constituição dividiria os poderes dentro de uma perspectiva liberal, de separação de poderes em executivo, legislativo e judiciário. Entre os inconfidentes, nós tínhamos intelectuais também, e nós tínhamos pessoas de classe média. Entre esses mais medianos, estava ali o Joaquim José da Silva Xavier. É esse mesmo, Tiradentes, que era um alferes, uma espécie de tenente, e ele entrou para o movimento, chamado por um tio muito rico, muito bem de vida, e passou a integrar ele as reuniões que pediam a emancipação, que conversavam, pelo menos ali naquele momento, sobre a independência do Brasil. Foi diante de um cenário de insatisfação, onde Portugal poderia proclamar a derrama, para quem não sabe, seria a cobrança de toda a dívida atrasada dos colonos brasileiros, porque depois de 1770, 1780, havia atrasos no pagamento das senha-roubas, e isso acumulava dívidas. E Portugal estava interessado já em decretar a derrama para cobrar todos os impostos atrasados que os colonos tinham. A ideia era que quando Portugal decretasse a derrama, os inconfidentes iriam se reunir e eles iam usar de um cenário de insatisfação dos colonos contra as autoridades portuguesas, e assim iniciaria um movimento revolucionário para a emancipação política, para a independência da região de Minas e do Rio de Janeiro, que era o principal porto, a instituição de uma república e a criação de uma universidade na região de Ouro Preto. No entanto, um integrante do movimento delatou tudo aquilo que estava sendo organizado, porque ele devia muito dinheiro para Portugal, e em troca do perdão da sua dívida, esse delator, ele acaba entregando, delatando todos os que participavam ali do movimento da Inconfidência. Os membros foram presos, um a um. Vamos ver, por exemplo, que um se mata na cadeia, e muitos são conduzidos ali para o julgamento. É interessante que nem todos tinham dinheiro, condições financeiras para pagar os advogados na defesa em relação a esses acusados por quererem a independência. Portugal, então, estabeleceu penas mais brandas para aqueles que eram membros de uma elite, em virtude do dinheiro que eles possuíam, e muitos foram condenados ali ao desterro. O único que pagou com a pena capital, com a execução, com a forca, com a pior pena para os criminosos da época, foi o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele foi condenado à forca e ao esquartejamento em 21 de abril de 1792. Os pedaços do seu corpo esquartejado foram espalhados pela Estrada Real, que ligava Vila Rica, atual Ouro Preto, até o Rio de Janeiro, para que servisse de exemplo aqueles que se levantassem contra as autoridades metropolitanas. Nesse contexto, Tiradentes foi executado com a pior pena, e o seu nome só era lembrado basicamente em Ouro Preto. Sua cabeça foi colocada no centro de Vila Rica, Ouro Preto, e até então Tiradentes só foi lembrado na região onde ele viveu, em Minas Gerais. É importante citar, é importante falar que ele ficou esquecido durante muito tempo
até mesmo porque a nossa independência acabou se concretizando nas mãos do príncipe regente, filho de Dom João VI, Dom Pedro I, que também manteve a monarquia no Brasil, lembrando que o Brasil colônia era uma monarquia comandada por Portugal, e que agora, na sua independência, manteve-se a monarquia. O Tiradentes só vai ser resgatado como um herói nacional somente no final do século XIX, quando o movimento republicano construiu um herói para criar uma identidade nacional e assim proclamar a República. Então, escolheram Tiradentes e o assemelharam à imagem de Jesus Cristo. Cabelos longos, barba comprida, muitas vezes retratado com uma túnica branca, lembrando a pureza. Inclusive, tem o quadro de Tiradentes esquartejado do Pedro Américo, vai estar por aqui em algum lugar, e você vai ver que esse quadro foi pintado ali no final do século XIX, já na proclamação da República, né, poucos anos após a proclamação da República, e você vai ver como que Tiradentes foi construído como um herói nacional, foi resgatado como um herói nacional. Então você vê a cabeça dele semelhante ali ao rosto de Jesus Cristo, ao lado da cabeça o crucifixo, o manto branco representando a pureza, o corpo dele disposto numa forma, o tronco, como aquele quadro famoso de Pietà. Você vê também o patíbulo, o local onde ele foi enforcado, forma também ali um crucifixo. E você vê que o contorno do corpo esquartejado forma o mapa do Brasil. Meus queridos e minhas queridas, isso é proposital. Isso foi uma propaganda do movimento republicano, praticamente 100 anos depois da sua morte lá no Rio de Janeiro por enforcamento. E ele foi escolhido, então, para ser esse herói, aquele que lutou contra as autoridades portuguesas para a independência do Brasil. Mas, na verdade, naquela época, em 1789, a independência almejada era apenas de Ouro Preto, da região de Minas e também do Rio de Janeiro. Assim sendo, justificando o título dessa aula, né, Tiradentes, a construção do herói. Então, foi um herói construído, não vou entrar nessa bola dividida para falar ele foi ou não foi um herói, mas é importante que você também conheça outros movimentos emancipacionistas no Brasil, como a Conjuração Baiana, que ocorreu anos depois, em 1798, e a Revolução Pernambucana de 1817, ok? Espero ter ajudado nesse vídeo. Um grande abraço, um grande beijo. A gente volta com mais vídeos aí para nossa página, para o nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui, tchau, tchau.